Olá, bem-vindos ao Ondas de Conhecimento. Aqui você fica sabendo mais sobre as ações, pesquisas e também as ideias do Pré-Amar, que é o Programa Estratégico de Estruturas Artificiais Marinhas da Paraíba. Eu sou Felícia Arbex e te convido a mergulhar com a gente neste segundo episódio para saber sobre a importância dos corais e também como funciona o trabalho da Cinep e do Pré-Amar em busca de um futuro mais sustentável. E para esta conversa especial, eu estou na companhia de Rômulo Polari, que é diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, a Cinep, e também Karina Macei, que é pesquisadora, bióloga marinha e educadora ambiental. Sejam bem-vindos. Então vamos começar falando sobre a importância dos corais. Eu imagino que os recifes de coral são como cidades debaixo da água, coloridas, cheias de vida e importantíssimas para a biodiversidade marinha. Mas com o aumento das temperaturas no oceano, tem acontecido o que é chamado de branqueamento dos corais, que já chegou a atingir 84% das áreas de recife do mundo. Isso de acordo com a iniciativa internacional. Então eu aproveito, Karina, para te perguntar o que significa o branqueamento dos corais e qual a importância da preservação. Bom, muito feliz de estar aqui, é uma honra, e também de algo que era tão desejado e hoje a gente poder falar para a sociedade paraibana sobre essa questão que é esse oásis da biodiversidade marinha, mas que exerce muitos serviços para o homem. Então, esse contato com o recife de coral, ele já antecede a nós, mas vem junto com a humanidade, por conta do alimento, que todo mundo acha que o coral é uma pedra. Então, a primeira coisa, o coral é um animal, mas é um animal muito especial, porque ele vive com uma relação muito próxima, que é uma simbiose da microalga que chama zooxantela e outros micro-organismos que junto, embaixo da água, com toda essa parte química, física de correntes, então tem toda ali uma cidade, biodiversa, acaba criando estruturas que para a Marinha do Brasil, a palavra Recife vem do árabe como obstáculo à navegação, como uma lombada, o que nos ajuda hoje a olhar esse ambiente não só como alimento, mas também para o nosso usufruto em lazer, mas atenuar a força das ondas. E nós, dentro desses serviços ambientais que eles nos proporcionam, principalmente os recifes costeiros, temos vindo a sentir, como já a Felícia disse, esse aumento da temperatura, que são as mudanças climáticas, nesse caso principalmente a anomalia térmica que nós tivemos ao longo dos anos, alguns picos de temperatura, mas que estes picos estão se tornando frequentes. E com isso, o efeito do branqueamento se dá porque essa microalga diz, aqui não está nada bem, e ela vai embora, pega a corrente da água aí e deixa esse animal translúcido, muitas vezes vulnerável. Ele pode vir a se recuperar, mas se esse aumento frequente, esses picos cada vez mais estão junto com outros impactos, ele pode vir a morrer. E nós tivemos esse pico em 2020, agora em 2024, em 2019 já nós tínhamos tido, e esse ano, ao que se prevê, também nós estamos tendo essa onda de calor. Aqui na Paraíba, em João Pessoa, na área dos Seixas, eu vi um estudo seu apontando a diversidade de espécies de corais, cerca de mais de 40, né? Fala pra gente dessa importância da diversidade também. Não são tantos, né? A gente chama o coral, mas na verdade a formação desse ambiente recifal, ele é com vários outros animais, mas também vegetais, como as algas marinhas. Então elas têm esse carbonato na sua estrutura
e ele vai crescendo à medida que vão morrendo, também com essas mudanças vão se consolidando, e aí nós temos aqui muitas espécies endêmicas, que endêmica significa que só existem aqui na nossa costa do Atlântico Sul. Então a gente tem que fazer de tudo para que esse ambiente seja conservado, e através do Pré-Amar está nos permitindo nós mergulharmos na ciência para compreender de que forma emergencial a gente pode fazer essa ciência. E como tem sido esse trabalho do Pré-Amar, tanto na preservação como restauração também? Isso, eu falo que conservar é mais barato do que restaurar, mas isso tem sido uma prática que ao longo dos anos nós temos vindo que não é só, né, em outros ambientes, em outros biomas, mas que embaixo d'água a gente precisa também começar a cuidar do nosso solo marinho, a ter uma produtividade, olhar a biomassa, assim como se tem hoje no ambiente terrestre. Então, a restauração surge como uma medida também emergencial, mas que caminha paralelo com a conservação. E ali no Seixas, onde foi um design amostral, foi implantado através da minha pesquisa de pós-doutorado. O Dr. Rômulo sempre esteve conosco, assim como toda a comunidade de pescadores, mergulhadores, pesquisadores também. Então falam que é a pesquisa da Karina, mas ao redor tem muitas pessoas que contribuem para que a gente possa ter esse avanço. Os corais são fundamentais para a produção de frutos do mar, para a preservação da costa, evitando a erosão, e também para o turismo. E você sabia que a preservação da beleza natural de João Pessoa foi um dos fatores de destaque da pesquisa do aplicativo de viagens Booking, que apontou a capital paraibana como o terceiro destino mais procurado do mundo em 2025. Então eu vou aproveitar, né, esse recorte maravilhoso das belezas naturais de João Pessoa para perguntar para o Rômulo como é o trabalho da Cinep nessa missão. A Cinep ela tem como função ter um olhar mais atento ao desenvolvimento econômico do estado, da Paraíba. Então vai desde a atração e fomento às indústrias que estão aqui no estado, mas também esse setor da atividade econômica do turismo, né? E isso é muito importante, notadamente em cidades nordestinas e que tem litoral, né? Então, no Nordeste falar-se em turismo e não falar do oceano é um problema, né? E eu acho que aí foi onde a gente se conectou. A Paraíba ela vem se consolidando como um ponto, uma região turística que se preserva e se preza muito pela qualidade de vida, né? Então, é um debate outro que a gente não vai fazer aqui, mas essa questão das alturas das edificações na orla, né? Então, isso passou por muito momento aqui, está na nossa Constituição, isso é uma referência, mas passou por muito momento de achar que isso ia atrapalhar o turismo, né? Hoje, a Paraíba ela vive um bom momento turístico e isso é um dos grandes cartões postais. Então, a gente viu outros pontos turísticos do Brasil apostarem em outra direção, né? E que a gente vem vendo os problemas, né? Vem surgindo e não para isso. E o turista, sobretudo agora, após a pandemia, ele mudou um pouco o perfil, né? Então ele passou a se preocupar com o futuro, né, dele e dos seus filhos, né? E buscar destinos que, de certa forma, estão preocupados com isso também, né? E aí, a questão da qualidade de vida, a Paraíba vem atraindo muito turista com isso, a gente vem vivendo um momento extremamente importante. E apostar em ações que vão nessa direção é o mínimo que o governo do estado poderia fazer, né? Então, desde que a gente conheceu esse projeto do Pré-Amar, né, a professora Karina, acho que foi na Semana Oceânica, né, que eu recebi esse convite e fui lá participar desse evento, a gente viu a relevância desse projeto, né, não só por todas as características a natureza, econômicas, isso é muito importante a gente enfatizar, né? Então, esse é um projeto que ele tende a aumentar, por exemplo, a quantidade de peixes de pescados. Então, tem uma comunidade de pescadores nessas cidades do litoral que tem uma história muito importante de pescadores, isso é um setor da economia e que vão se beneficiar. Não é só uma questão de
se abraçar a uma árvore, né, a um coral, simplesmente para aquele pequeno elemento ali sobreviver. Não, isso movimenta toda uma economia e tem muita ciência por trás, né? Então, esse projeto do Preamar, a gente tem, eu acho que mais de 15 laboratórios das universidades todas envolvidas aqui, inclusive da minha de origem, pessoal de ciência dos materiais, então se estuda tudo, tá? E a Karina vai falar dos recifes artificiais também, mas é nessa direção que a gente comenta, né? A gente está se posicionando para o turista, né? A gente está iniciando uma caminhada que a Paraíba ficou para trás há muito tempo em relação ao turismo do Nordeste. Nós vemos os estados vizinhos, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Salvador, a Bahia, avançar bastante e a Paraíba ficou, de certa forma, para trás. Agora está chegando o momento. E isso é um momento de muita atenção. A gente precisa ter um pouco de cuidado sobre esse posicionamento, porque com ações feitas essas, a gente está dizendo que turista a gente quer e virá para cá. Então, quem não teve a experiência ainda de fazer essa visita lá na estrutura lá do Seixas que tem desse projeto, você vai entender o que eu estou dizendo. Então, você vai ter uma grande exposição técnica científica sobre o projeto. Isso é um turismo de altíssima qualificação. Veja que turista é esse. Consciente, de poder aquisitivo importante, porque vai movimentar a nossa economia, vai deixar um ticket diário aqui movimentando toda a economia, bares, restaurantes, alto, isso é bom também. A partir disso, ele vai para essa imersão nos recifes. Então, há um catamarã, uma estrutura lá que vai fazer um mergulho com muita ciência, com muito dado, e ele vai ver na prática aquilo acontecendo. Na volta, ele vai lá, vai para os restaurantes, ou seja, movimenta toda a economia. Então, por isso que eu costumo dizer que vários destinos compreenderam isso. A gente precisa mostrar à sociedade que agir com ações que protegem a natureza não é só proteger a natureza, é movimentar a economia também. Eu acho importante ressaltar que está sendo feito um trabalho todo em terra. Ali é um resultado, como o Dr. Rômulo colocou, e nós estamos na década da ciência oceânica, mas também na década da restauração de ecossistemas. E a restauração, ela traz esse turismo regenerativo e faz com que nós preparemos as pessoas. Então, nós temos hoje já o Brasil signatário para o currículo azul ser implementado nas escolas. Nós temos que motivar os nossos jovens a entender esse oceano. Todo o mapa que sai hoje do Brasil tem a Amazônia Azul na nossa costa. Então, quando você entende, começa a entender aonde é esse ambiente, a amplitude, aonde você pode, sim, criar diferentes designs, a gente consegue conservar. E aí, esta demanda das estruturas artificiais marinhas, ela já é há muitos anos algo que os pescadores, para nós mergulhadores também, temos essa carência. Nós temos um aumento do fluxo de embarcações, desse turismo náutico, e muitas vezes você não tem opções. Então, isso surge como uma grande oportunidade, e eu acho que o Dr. Rômulo, né, através do governo do estado, enxergou. Nós somos hoje uma vitrine, de fato, porque nós não estamos só olhando, né, o que está ali embaixo, nós estamos preparando uma geração e pessoas também, desculpa, para podermos estar recebendo esse turista e também promover práticas ambientais. Então, cresce um leque de oportunidade com fotografias, com designs, trazendo todo esse componente marinho que a gente não aprendia na escola. Então, essas estruturas, através desses laboratórios, estão estudando como é a estrutura mesmo do recife de coral para poder, através também da captação do carbono, ter algo que seja muito semelhante aos nossos recifes naturais. Então, nós vamos estar não só promovendo o incremento da pesca, tão necessário, que todo mundo adora, né, os frutos do mar, os produtos da pesca, mas também cuidando da nossa economia azul. Então, essas estruturas, elas estão sendo analisadas a partir de um testemunho, né, de outros testemunhos dos nossos ambientes coralíneos. E no caso do Polo Turístico Cabo Branco, que fica em João Pessoa, né, localizado em João Pessoa,
vai ter resort, parque temático, aquático. Como unir, né, a preservação ambiental ao desenvolvimento de um empreendimento deste porte? Isso é a preocupação que a gente tinha comentado, né? Então, João Pessoa, ela está vivendo um bom momento. Eu costumo dizer, o governador repete muito, nós vivemos o nosso um bom momento, mas eu afirmo que ainda não é o maior momento. Isso é bom, mas isso traz preocupações, né? Por exemplo, por que não? Porque do ponto de vista turístico, por exemplo, a gente está construindo hoje aqui o maior complexo, sem sombra de dúvidas. Hoje a gente já rodou o Brasil bastante, analisando outros cases como esse, o maior complexo turístico hoje em construção do Brasil. São mais de 14 mil leitos. João Pessoa hoje tem 14 mil leitos de hotéis. Então, hotéis executivos, pousadas. A gente está construindo mais 14 mil, então vai dobrar essa capacidade. Você diz, mas é muito? Ainda não. Por exemplo, nosso estado, nossa capital vizinha aqui de Natal, ela já tem, com esses 14 mil, tem mais do que isso hoje. Então já tem algo em torno de 28 mil leitos. Da mesma forma, a cidade de Recife. Então, assim, a gente ficou para trás. E a gente está quase empatando ainda, mesmo com esses 14 mil leitos. Porém, a gente precisa qualificar de diversas formas. E aí é onde a gente conecta com o mar. O polo turístico, ele está ali na região do litoral e a gente precisa estreitar essa conexão e mostrar a esse turista qual é o tipo de turismo que a gente está praticando aqui. Eu gosto, desde que eu escutei a primeira vez a professora Karina comentando, esse conceito de turismo regenerativo, né? Ele envolve o mar, a natureza, as comunidades, né? E teve um depoimento lá no dia do lançamento do Pré-Amar de uma pescadora, só para conceituar os recifes artificiais. Ela informou que cresceu indo com o pai dela mergulhar carcaça de geladeira velha no mar. Isso é o conhecimento, né, da sabedoria ancestral daquela comunidade de pescadores sobre esse conceito de recifes artificiais. Então ele joga alguma estrutura ali, que a natureza, a Karina pode dar uma aula sobre isso, vai lá e transforma aquilo num coral artificial. E aí os peixes vão e ele vai lá pescar naquele ponto. Então esse é exatamente o conceito. Então esse projeto Pré-Amar, ao mesmo tempo que ele regenera os naturais, ele cria artificiais, com estruturas de concreto que serão mergulhadas e que isso rapidamente vai ser transformado visualmente num coral. E a gente leva o turista para ali. Então ele, de certa forma, tira essa pressão sobre os recifes naturais, né? Faz um mergulho contemplativo, de pesca, né? De mergulho. Haverá também uma estrutura de museu subaquático, a gente vai estudar aí um tema bem bacana aqui sobre a nossa história da Paraíba, para colocar lá dentro d'água, para o turista ver isso também. Então, esses recifes artificiais e os naturais, ele atua pelo menos nessas duas dimensões, né? Ele aumenta esse volume de pescado, que aí precisa ser bom, é o que eu costumo dizer. O projeto, a linha de caminhamento econômico do Estado precisa ser bom para a economia, mas precisa ser bom para quem mora aqui também. Então, por exemplo, esse polo turístico precisa ser bom para os pescadores que estão na região, no nosso estado, ele precisa ser bom para as comunidades que estão ali no entorno do polo. Então, para os pescadores, a gente teve aulas de cientistas aí, de aspectos internacionais, que mostraram quanto aumenta o quantitativo de pescado em função desses recifes artificiais, pelos furos que tem ali. Tudo tem uma aula por trás e muito conhecimento, né? Isso que eu queria saber, Rômulo, como a comunidade, os pescadores, a comunidade ribeirinha é inserida nesse projeto do Polo Turístico Cabo Branco? Falando daquele trecho ali, a gente tem uma comunidade de pescador que está lá na areia da praia e que houve uma ação do Ministério Público com o IBAMA e que decidiu retirá-los de lá porque ocupam uma área que tecnicamente não se pode ocupar. Mas a gente entrou nesse processo e está construindo uma vila dos pescadores para ele dentro do polo, né? A gente compreendeu, volto a dizer, é um equipamento turístico fantástico, uma vila de pescadores, né? Então você levar o turista para conhecer uma coisa real, né? Sobretudo no mundo hoje que é tão fake, né? A gente tem história ali, tem pescadores lá com décadas de existência ali, morando naquela região. Então eles vão ter essa moradia em um local que eles escolheram. A gente foi com eles, procurou lá, então vai ser, por exemplo, ao lado do Parque Aquático, é vizinho do Parque Aquático, ou seja, o ponto que vai ser mais visitado do polo turístico, vai ter uma vila dos pescadores e com a parte comercial deles também. Então eles vão comercializar esse pescado para todos os resorts, a gente já está fazendo essa conexão, então é muito interessante isso. Naquela comunidade do entorno, né, Aratu, tem bastante, é um bairro bem populoso ali atrás, Cidade Verde, Mangabeira, Valentina.
A gente vai gerar ali quase 20 mil empregos quando aquilo estiver funcionando. E aí, né? Precisa capacitar. Então a gente está com um projeto também da construção de uma escola de formação profissional, que aí vai envolver gastronomia, hotelaria, idiomas, educação ambiental, porque ali tem uma grande reserva ambiental. E essa escola ela vai ser construída exatamente dentro da comunidade Aratu, que é um sonho que a gente está, e o governador também decidiu para que a gente pudesse formar toda aquela comunidade. Porque, volto a dizer, eles precisam se sentir inseridos no projeto. São empregos qualificados, então imagine um filho de um pescador desse, ou um filho da comunidade Aratu, e todas aquelas outras que tem no entorno, poder ser chefe de um grande resort desse, né? E aí tem uma carreira internacional que a gente não sabe onde pode parar. Então, ele precisa enxergar essa possibilidade, e esse projeto já está em curso lá. Essa visão que o Estado está tendo, e não é só em termos do polo, mas nós estamos atingindo, né, toda a costa e também... Lembrando que a gente está falando de um trabalho que envolve toda a costa paraibana. E também, quando a gente está falando do oceano, nós temos que ressaltar que o oceano, ele é um resultado de um trabalho em terra, mas que envolve também tudo o que é descartado. Então, os rios, os manguezais, eles têm que estar cuidados, preservados, para que a gente possa, de fato, exercer um bem para nós, esse bem maior. E nós estamos tendo daí situações como tem tartaruga que está entrando no estuário. Então isso, da onde vem essa informação? Dos pescadores, mas eles estão hoje participando ativamente conosco. Então eu acho que uma das coisas assim, enquanto pesquisadora, que vai ser um sonho é escutar deles que houve esse incremento da pesca. Isso é muito, eu acho, promissor e que nós estamos no caminho certo. Que pena, chegamos ao fim. Karina, Rômulo, agradeço demais pela presença e pelas informações valiosas que trouxeram pra gente. Nós que agradecemos e ficamos muito felizes de participar desse tão importante projeto que é o Preamar, que envolve ciência, pesquisa, governo, comunidades tradicionais, pescadores, economia, que vai posicionar a Paraíba muito bem para um futuro aqui de turismo regenerativo, né, professora Karina? Convido todo mundo a mergulhar conosco no Preamar. Muito obrigada, e eu convido vocês para acompanharem o Preamar pelas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e você também pode acompanhar os episódios pela Extrema Oriental, baixando o aplicativo EOTV. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Até mais!